Então, retornando aí nossa atividade acadêmica, né? Foi pausada aí por um pequeno pico de luz aqui na minha central, a joia. E a gente retorna aí com o Edilson, né? Com a pergunta antes dessa caída aí de conexão. Edilson, por favor, repita aí a pergunta para o professor Ivan. Ou, de repente, complementa aí o que você entendeu. E caiu, Edilson. E o Edilson caiu. A Carol tinha feito uma pergunta, Anderson, para mim, enquanto você estava off lá. Se ela puder repetir. Ela não tá Ana Caroline aqui, não é a Carol. Ah, é outra, não é a Carol. Ah. A Leidiane, que é novamente... Aí levantou o braço. Vamos lá, Leidiane. Então, Ivan, e que você estava explicando lá no outro, lá para o Edilson, né? Que ele perguntou Sim. como é que faz para trabalhar e tal. Aí eu queria fazer uma pergunta em questão do esporte adaptado. Certo. Esse nome é só dado aqui no Brasil. Opa, desculpa, o meu tinha caído. Assim, quem quer se aprofundar para poder aprender mais sobre adaptado, tem que fazer um curso separado ou tem alguma coisa assim dentro da própria faculdade que vai explicar, vai nos ajudar em questão disso? Então, Leidiane, eu vou falar a minha impressão relacionada a qualquer graduação de educação física. Dentro da graduação, a gente já tem um tempo grande, né, de permanência, mas esse tempo ele não é o suficiente para a gente se aprofundar, e sim para que haja a possibilidade de a gente iniciar dentro das nossas áreas. E na área da inclusão, ela é uma área muito ampla. Como eu havia dito para vocês, se eu for, ou se o professor da disciplina aí de inclusão, quando vocês tiverem essa disciplina, for falar só de movimento paralímpico, e se ele for falar de todas as modalidades paralímpicas, não vai ter tempo suficiente para ele falar. São inúmeras, dezenas de modalidades para falar de regras, histórias, curiosidades, competições. Isso do movimento paralímpico. Se a gente puxar para a Special Olympics, que é para o deficiente intelectual, autista e o síndrome de Down, também da mesma maneira, são dezenas de modalidades com histórias, regras, curiosidades. O movimento das Surdo-Olimpíadas, que até como curiosidade para vocês, pela primeira vez na América Latina vai ocorrer as Surdo-Olimpíadas, que será no Brasil, em Caxias do Sul, agora em maio. Né? É a primeira vez no Brasil, é um evento também que ocorre a cada 4 anos, serão aí mais de 100 países participantes. Só que a gente não vai ver na mídia facilmente, não vai ver numa televisão. Vocês precisam estar antenados em seguir perfis oficiais em Facebook, Instagram, sites dessas instituições, associações e federações, e eu recomendo que, se possível, façam sim cursos de capacitação. E agora, nos dias atuais, está muito fácil e gratuito fazer algumas capacitações do movimento paralímpico. O movimento paralímpico tem rodado aí com capacitações esportivas em várias modalidades, mas olhem com carinho outros movimentos que não só o paralímpico, para que vocês possam atuar. O Rio de Janeiro é um celeiro de modalidades, né? Eu vou citar aí o futebol em cadeira de rodas, que eu falei na última vez que eu fui aí, né, Anderson? O futebol Sim. em cadeira de rodas é fortíssimo aí no Rio, surgiu aí no Rio. A Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas surgiu no Rio de Janeiro, só que poucas pessoas sabem, é um campo de atuação que quem conhece hoje fala, nossa, é novo, né? Não, não é novo, já tem mais de 10 anos, porém, falta profissionais aí com interesse e disposição em participar, promover esses treinamentos e competições também. Mas a formação, Leidiane, na nossa vida, ela é contínua. É claro que em algum momento, alguns profissionais vão olhar e vão falar, eu não quero estudar mais, terminei a faculdade e já estou habilitado a fazer o que eu quiser. Tem profissionais que seguem dessa maneira, mas se você quiser se manter atualizada, há de fato a necessidade de estar em constante formação. Eu trabalhei 6 anos com crianças autistas. 6 anos eu fiz capacitação em autismo também. Tenho um sobrinho que ele é autista grau grave. E Sim. até por isso que eu sei assim, muita coisa, porque eu estou sempre pesquisando, porque é uma doença assim, que a gente ainda não sabe o porquê, não tem um laudo fechado, né? Não tem
até os Sim. próprios médicos especialistas não sabem. Então, estou sempre buscando. E aqui, na minha cidade aqui, teve um tempo atrás que a Caixa promoveu um dia de modalidades com pessoas especiais. Sim. Aí eu fui lá também, vi, inclusive, assim, muitas pessoas que não são formadas em educação física têm muito, assim, aprendeu muito por trabalhar muito com eles, muita coisa que acho que quem quer se especializar aí nessa área também, se puder ir em escolas que tem esse tipo de criança, aprende muito até com quem não é professor de educação física. Exatamente. Ocorre que na nossa área, a gente tem o costume de olhar para o outro que não tem a formação que a gente tem, né? Ou que estejamos fazendo, como, esse cara aí nem formado está fazendo. Infelizmente, nessa área tem muitas pessoas que não querem entrar na área, e aí acaba que tem, às vezes, um pai que vai lá e voluntaria, às vezes, eu vou ser o treinador daquela equipe, um tio, um primo. E essa galera vai adquirindo um conhecimento específico, mas que não o habilita para atuar profissionalmente, mas adquire um conhecimento específico e vai tocando a vida. E dificilmente a gente vê pessoas, né, de CREF ou de outras instituições que vão fiscalizar esse tipo de ação, até porque, caso façam isso daí, outras não vão dar sequência nas atividades. Eu sugiro até para você, Leidiane, que gosta dessa área, eu até joguei o site aí no chat, entra para ver o site da Special Olympics depois com calma, tenta levar aí para sua cidade, tá muito forte. Eu já falei isso também na última vez que eu fui com o Anderson, tá muito forte lá em Campos, dos Goitacazes, tá forte na capital mesmo ali do Rio, na região norte, noroeste também, Fluminense, está forte, e de repente vocês podem ser aí os pioneiros da região de vocês a tentar desenvolver eventos e formações ligadas aí às pessoas com deficiência intelectual, autismo, síndrome de Down e assim vai. Ok, Ivan, pela sequência aqui que eu vi, né, com mais rapidez, o Edilson, né, levantou a mão, e depois a Depois a Jaxiara. Jaxiara. Vamos lá, Edilson. Não, só quero completar mesmo. Eu perguntei ele se teve alguma frase marcante que falaram para ele, e ele me respondeu que teve um aluno dele que foi muito grato com ele, que mandou uma mensagem agradecendo. Ele entrou num grande centro de treinamento. Ele mais outros 2 alunos, mas se não me engano, só um aluno mandou uma mensagem grata. Ele falou que se sentiu muito bem, que sentiu a gratidão do aluno dele. Legal. Só complementando, né, Ivan, e também todos os alunos, né, a Leidiane falou sobre o autismo, né, essa síndrome, né, seria esse o nome. Já vou dar a palavra para a Jaxiara, né? Aqui na nossa escola de futebol nós temos um aluno autista, né? E assim ontem, né? Antes da pandemia a gente tinha já a nossa escola de futebol de campo e futsal, a gente tinha mais ou menos 3 anos, parou a pandemia, voltamos ano passado com poucas pessoas, né? Com poucos participantes, que aí na pandemia estava, mas já tinham liberado aqui atividades esportivas na nossa cidade, na cidade de Vassouras. Ele retornou e ontem, né, hoje é isso, sexta-feira, ontem ele treinou, ele fez o primeiro gol dele no campo total, né, do 11 contra 11. Cara, foi assim um sucesso entre os amigos, né? Olha só que uma coisa assim, tão simples, né, mas grandiosa para ele, cara. Ele se ajoelhou, ele comemorou igual um jogador profissional. Né, os garotos que estavam treinando com ele abraçaram o primeiro gol dele no campo de 11. Olha só a importância que isso tem na vida dessa pessoa, desse ser humano, cara. Então, a gente, como profissional de educação física, cara, essa é a nossa gratidão, entendeu? Assim, a gente se emociona, né? De ver assim, assim, tanta coisa ruim que acontece no mundo. Olha só, um pequeno gesto que pode mudar assim uma vida inteira, cara. Então, essa é uma das nossas, vamos dizer assim, missões, né? Pelo menos eu entendo dessa forma e passo muito, né? Essa questão do altruísmo, né? O que é o altruísmo? É você ajudar a pessoa sem querer nada em troca, não é aquela, de repente, uma pessoa que vai te dar um emprego e daqui a pouco está te pedindo um monte de coisa que não vai te agradar, não é isso. O altruísmo é você estar ajudando, pô, vamos ajudar essa pessoa, não quero nada em troca. Mas automaticamente o senso positivo, eu acredito assim, né? Nem religioso, né? Nada religioso não, é a coisa natural do ser humano que eu sempre tive, né? De poder de repente estar ajudando, né?
Então, assim, só relatando essa questão do autismo, né, que ficou bem fomentada aqui na nossa atividade, né, tá? Só para a título de curiosidade a vocês, né? Então, agora quem é a Jaxiara e depois o Edilson novamente, seria isso? Acho que sim, né? Vamos lá, Jaxiara. É para mostrar a blusa, professor. Agora eu tô com ela em mãos. Peraí que eu vou... Tá. Você quer ganhar ponto, né? Demorou. Claro! Agora você quer... Tô brincando. Peraí que eu vou ligar a câmera. Tá bom. É para o professor Ivan aí, para ele poder Olha, observar. quero ver, hein? Você conhece essa blusa aí, Ivan? Essa aí é bonitona, essa daí do Japão aí, né? Então, fala a história dela um pouquinho quando você veio aqui. Bonita. E ela foi para... Né, eu fiz um sorteio de material esportivo, cara. Você até me desculpe, né? Você me deu, né? Como eu estou um pouco gordito. Então, gente... Aí eu falei assim, não, vou lá fazer né, essa pequena atividade, né? E a Jaxiara, que foi contemplada aí com a sua blusa. Pode complementar, Jaxiara. Ele podia contar para a gente como que foi participar dessa Olimpíada para a gente. Como é que foi aí que você ganhou essa camisa? Eu tô igual você, mestre Anderson. A camiseta, tô gordito também, eu só seguro ela na mão para mostrar aqui. Para vestir tá difícil, o pânceps não tá deixando. Eu tive a oportunidade em 2019 de representar o Brasil, né, nos Jogos Mundiais da Special Olympics, e eu não fazia a mínima ideia, desde moleque, eu nunca havia participado nem de uma competição, nem regional, nem estadual, muito menos nacional. Então eu tive a oportunidade de ter essas experiências profissionalmente falando, né, enquanto profissional de educação física, e cheguei nesse mundial e não fazia a mínima ideia que a galera tinha esses hábitos em torneios e eventos a trocar bottoms, trocar camisetas, boné, tênis, tudo. Eu não fazia a mínima ideia e fui totalmente despreparado. Eu levei umas camisetas que eu tenho para meu uso lá, e aí quando eu vi, eu falei, rapaz, mas a galera adora camiseta do Brasil, quando vê camiseta do Brasil fica doido para trocar, mas pode ver que são todas pequenininhas. Eu olhei para a do Japão e falei, que camiseta bonita essa do Japão. O Japão tinha um agasalho lindo, né, da ASICS, mas eu não consegui trocar com ninguém esse agasalho. Eu falei, eu vou nessa camiseta aí, que a camiseta também é top. Se eu não me engano é da ASICS, né, Jaciara? Se eu não me engano é. E aí eu fui lá, não sei falar nem inglês, muito menos japonês, mas era só change, camisetinha do Brasil. Aí um japonês lá aceitou trocar comigo, eu falei, essa daqui eu vou presentear alguém, que na hora a gente pega um monte de coisa e depois começa a lembrar dos amigos na volta, né? Então foram inúmeras lembranças, regalos, como a gente fala lá no Paraguai, né? Assim, inúmeras lembrancinhas que eu acabei trazendo, algumas delas eu me presenteei, eu mesmo uso, e outras eu dei para os amigos mais próximos, como o Anderson, que eu só pude vê-lo aí agora recentemente, então demorou quase 2 anos após essa lembrancinha. Então é algo que me marcou muito. Você está num local que você vê pessoas de mais de 180 nacionalidades trocando camiseta, bottom, boné, é uma coisa que ficou marcante além da competição. Você poderia repetir novamente qual país foi? Em qual país? A competição foi nos Emirados Árabes Unidos, especificamente lá em Abu Dhabi, e algumas provas ocorreram também em Dubai. Então a gente chegou a conhecer essas 2 cidades lá, foi sensacional, e eu falo que é uma experiência única de vida, porque mais uma como essa daí é bem difícil. Jaxiara, quer perguntar mais alguma coisa? Não, professor. Ok, então vamos lá, Edilson, com você. Professor, se sim, se tiver 10 vagas para concorrer, para ir para uma competição, e como funciona para você fazer o sistema de avaliação, a famosa peneira? Certo. O meu atendimento, normalmente, como eu disse a vocês, tem mais sido ligado... Como você avalia os alunos? Me desculpa. Ah, entendi. Avalia que você diz para que eles participem da equipe, certo? Isso, certo. Então, eu tenho atuado dentro da filosofia da Special Olympics. E a Special Olympics tem uma filosofia que eu vou tentar resumir rapidão para vocês,
que é de que toda pessoa com deficiência intelectual, ou autismo, ou síndrome de Down, pode e deve competir, porém, dentro do seu nível de habilidade. Então, como é que funciona, Edilson? Aí em Vassouras, vocês poderiam ter, aí, igual o Anderson falou, tem um cara com autismo, certo? Imaginem vocês com 11 com autismo, no mesmo nível de habilidade que ele tem. Todos eles poderiam integrar uma equipe. Porém, nós poderíamos ter outros 11 autistas jogando uma bola fina aí, como o mestre Anderson aí. Imagina o Anderson tendo autismo. Mais 10 outros Anderson. Os Andersons não poderiam competir com esse rapaz autista aí, porque eles iriam competir com pessoas do mesmo nível. É mais ou menos como se a gente fosse trazer para a nossa realidade do futebol. Imagina aí, um time só de Neymar que vai jogar contra outro time só de Neymar. Um time só de, digamos, um zagueirão ali, perna de pau, imagina aquele bem perna de pau ruim, ele vai jogar, agora eu estou falando do ponto de vista técnico, tá, gente? Todo mundo é apto a participar. Imagina um time só com aquele nível técnico de zagueiro. Então, todos têm a oportunidade e ninguém é excluído. Porém, é muito difícil a gente conseguir montar equipes com o mesmo nível técnico. Então, a gente tenta deixar aí que eles tenham dentro da sua proximidade técnica aí e venham competir em diferentes níveis. Pode ocorrer de uma equipe, como eu tenho lá o Proama, eu poderia ter 3 equipes do Proama, uma com maior habilidade, uma com uma média e outra com um nível mais baixo. E eles vão competir com outras instituições da mesma maneira. A filosofia da Special Olympics permite que todos tenham possibilidades iguais de competir e, quem sabe, serem campeãs. O movimento paralímpico, não, são sempre os melhores. Aí é a peneira, igual o Edilson falou. Eu vou ver o 10, se eu tiver 20 Neymar, eu vou levar 22. Se eu tiver um Anderson e 20 Neymar, o Anderson fica fora, na lógica paralímpica, que é de alta performance somente. Da Special Olympics, não. Há possibilidades de participação a todos. Então, eu tenho trabalhado dessa maneira e não tenho tido dificuldades devido à filosofia, não, tá, Edilson? Pessoal, antes do Edilson responder, né, nós temos mais 6 minutos, tá? Nós perdemos aquele tempinho porque depois teremos a complementação, né? Então, já conversamos, né? Eu vou gerar outro link, né, depois de a gente encerrar, né, essa atividade acadêmica, para a continuidade dos trabalhos. Tá? O professor Ivan está convidado, será um prazer ficar também na segunda parte, né, que todo mundo sabe qual é a segunda parte. Tá joia? Então, nós temos mais 5 minutos. Vamos lá, Edilson. A Jaxiara acho que está com a mão levantada aí também, né? Ela deu. Jaxiara. Acho que é de esquecer. Oi. Oi, está com a mão levantada até agora. Esqueci de tirar, peraí. A Carol mandou no chat aqui, né? Como que seria o atendimento para um autista? É mesmo, Então, desculpe. depende muito... Desculpe, Imagina. Carol, eu não tinha percebido, tá? Pode falar, professor. Então, Carol, aí depende do objetivo mesmo. Se eu estou atendendo esse autista num evento, num programa esportivo, eu vou tentar atender ele, né, da mesma maneira que eu atendo os demais, mas dentro das suas limitações. Lá no nosso programa, eu chego a atender, no mesmo horário, cerca de 30 a 35 autistas simultaneamente. E o que eu consigo fazer com eles, eu até falo para o pessoal, como eu não tenho muitas pessoas para me auxiliar, eu faço do meu ambiente uma extensão do intervalo, do recreio, né? Eu faço uma extensão. De que maneira? Eu proporciono para eles um momento de interação, de descontração, de jogar um monte de bola ali, que aí eles jogam na cesta, outra hora já está correndo, de repente está brincando de pega-pega. Eu tento promover essa extensão devido ao número reduzido de profissionais, um profissional para 35, e infelizmente a gente não consegue atender com tanta qualidade. Muitos autistas precisam de ajuda verbal e ajuda física, além da supervisão. A ajuda física seria, às vezes, eu tocar na pessoa e falar, faz assim, segura a bola, pega desse jeito. Então, o autista tem alguns autistas têm algumas particularidades, mas nem todos eles agem da mesma maneira. Tem muitos autistas aí que têm uma independência e um entendimento aí perfeito até em relação a pessoas ditas normais, né?
Ok, vamos lá, Edilson, para a gente poder finalizar. Para fechar, o que fazer quando o deficiente é agressivo? Boa pergunta, Edilson. Aí, se o cara é agressivo com ele ou com os outros, a gente tem alguns rumos aí para seguir, que o primeiro deles, dependendo da situação, é conversar, tentar dialogar, e se não for possível, infelizmente, em muitas situações, a gente tem que ir para contenção. Contenção é, de fato, segurar o cara. E quando eu falo segurar, pode parecer de uma maneira como, nossa, mas vai bater, tá agredindo, meu Deus. Não, pessoal, tem algumas pessoas que são autoagressivas, que se machucam ou que machucam os outros, que infelizmente há necessidade de que a gente faça a contenção e o diálogo também ocorre enquanto essa contenção tem sido feita. Eu já tive que fazer inúmeras contenções, né? Imagina você um aluno, um atleta, né? Que ele, quando entra em crise, ele pega, agarra a orelha dele assim, finca as unhas e o sangue começa a escorrer. Você vai deixar o cara arrebentar a orelha? Não vai. Você vai precisar conter, segurar e dialogar até que aquela crise passe e ele consiga compreender, seguir as orientações e outras situações também que às vezes a pessoa vai lá e vai agredir o próximo e há necessidade de conter. Nos dias atuais, isso pode ser muito assustador para alguns ou pode gerar até algum inconveniente, porque hoje em dia nós temos essa ferramenta em mãos aqui que muitas pessoas não sabem utilizar de uma maneira agradável. Então imagina uma cena aí, Edilson, que o cara foi agrediu você, está te enchendo de pancada e ele está em crise. Eu preciso conter ele. Mas se alguém que pega essa ferramenta aqui só filma o exato momento que eu estou indo conter o garoto, eu posso estar ali na página de jornal no dia seguinte falando professor de educação física agride aluno autista. Então, a gente hoje em dia tem esses agravantes, mas não tem que ter receio, medo disso e fazer o trabalho da maneira que é necessária naquele momento. Mas são momentos específicos aí, não é que todo autista tem essas características, então são situações pontuais que a gente precisa, se for o caso, contê-los mesmo, que é o termo que a gente usa, contenção. Leidiane também tinha levantado aí a mão, né? Leidiane, quer fazer mais geralmente o aluno... Pode falar aí, Nilson. Geralmente o aluno agrede mais as pessoas ou ele mesmo? A porcentagem assim, de alunos que... Não diria que tem uma porcentagem, não. Tem pessoas que têm o perfil mais de autoagressão mesmo e tem outras que de agressão. Tem o cara que está aqui e ele não está em crise. Tem alguns que nem em crise estão, mas tem um perfil de... Eu tinha um que ele ficava dando murros assim na cabeça, às vezes acertava o dente, ele trocava o pivô direto, a mãe levava ele direto no dentista porque ele, por euforia, ele estava dando, né, tapas e murros assim no rosto, e aí você precisava tentar baixar aquela hiperatividade, passando alguma atividade mais agitada para ele diminuir aquela euforia e tal, mas não diria a você que existe aí uma porcentagem em relação, não. O que eu diria é que a maioria das vezes, quando a pessoa se comporta dessa maneira agressiva, é por falta de não conseguir se comunicar de outra maneira, Edilson. Às vezes o cara, você foi lá, ele está jantando, e você foi lá e retirou uma sobremesa dele, ele não terminou. Às vezes o cara não consegue expressar e você nem percebeu, e o cara, a forma que ele consegue soltar e expressar isso, às vezes é de uma maneira agressiva, um grito, alguma outra coisa do tipo. Então nunca é do nada. E tem profissionais que às vezes falam, do nada ele teve uma crise. Não foi. O que será que ocorreu antes disso daí para que o cara desencadeasse, né, uma agitação, uma euforia dessa maneira? Leidiane, quer perguntar alguma coisa? Tem uma pergunta também da Carol para a gente poder finalizar, ok? Então, não, minha última pergunta. E questão de quem tem assim, um ataque epilético? Que assim, o aluno já vem para a gente, assim, a mãe avisa, ou tem um laudo assim, tem esse... Tem, às vezes, nesses surtos assim, o que é adequado a gente fazer nessa situação? Então, sempre o adequado para que vocês possam atender é que, se for um atendimento particular, procurem sempre ter as autorizações de atendimento emergencial, autorização de imagem, atestados, né, falando que eles estão aptos a praticar algum tipo de atividade física. Eu estou falando de documentos apenas para situações legais, né, que possam vir a dar um respaldo
para vocês. Então, o ideal, Lidiane, é que vocês façam essas ações. E, perdão, eu dei uma pensada aqui falando, só repete de novo a pergunta para eu ver se eu consigo Não, assim, complementar. um aluno que tem um ataque epilético, sempre assim. Sim, boa. Eu tô meio aéreo assim, também essa semana a gente tá meio corrida aqui, mestre Anderson. Ontem, São Paulo tá tão perigoso aí quanto o Rio. Ontem minha mulher aí sofreu uma tentativa de assalto no carro e tudo mais, aí se arrebentou todinha, e por isso que eu até tava dando uma atenção na chegada de casa e demorei para entrar e me deu um flash na mente aqui enquanto eu estava respondendo a Leidiane e fugiu. Mas pessoas que têm ou ataque epilético ou convulsão, na hora de a gente atender, se a gente pegar nessa situação, é importante que vocês sempre o quê? Protejam lá a cabeça da pessoa, se possível, lateralizem o corpo dela ali, para que se ela vier a morder a língua, se ela vier, de repente, a vomitar algo do tipo, se ela tiver com a cabeça virada para cima, ela pode virar broncoaspirar e aí haver complicações. Mas o ideal é que a gente peça para que esses pais relatem, se possível vocês façam uma anamnese dessas pessoas. Se vocês trabalharem em alguma ONG, normalmente quem vai fazer essa anamnese vai ser assistente social ou psicólogo, mas na maioria das vezes assistente social, e que ele relate esse tipo de situação, porque faz parte da vida dessas pessoas. Tem pessoas que têm isso ao amanhecer. Eu conhecia um que ele acordava e a gente falava: ô Marcelão, aguarda aí que daqui a pouco você vai ter uma convulsão, depois você levanta, beleza? Aí ele, tá bem. Aí passava 2 minutos, ele começava, convulsionava ali, e aí, beleza? Vai ter mais uma, porque a gente já sabia que ele tinha 2 pela manhã, então já é uma condição dele, a gente apenas o protegia, deixava numa situação confortável, para que não houvesse ali uma situação pós a convulsão que viesse a comprometer ainda mais a sua integridade. Estou complementando aí a Leidiane, né, para a gente realmente finalizar, passar para a Carol, porque o Hugo já está lá, já me Ito lá de Navarrete já Lima. está no Olá, que Bom, tal? gente, com certeza terão outras oportunidades. Muito legal, estou gostando muito da participação dos alunos. Né, para a Leidiane, claro que o Ivan sabe, talvez os outros alunos não sabem, tem uma disciplina dentro do curso de Educação Física, né, socorros urgentes, né, o primeiro socorro, que a gente aprende, né, essas questões, como lidar com essas questões. E também os CREFs, pelo menos o CREF 1, que é Rio de Janeiro e São Paulo, acho que é isso, né? Se não me falha a memória, de 2 em 2 anos, antes da pandemia, a gente tinha que fazer um curso chamado SPV, Suporte Básico de Vida, para a gente poder estar sempre atualizado no caso ocorressem esses tipos de situações. Então, independe até se a pessoa é deficiente ou se é uma pessoa comum, né, do dia a dia, que tem esse tipo de atividade, né, convulsionar, né? Não é só o deficiente, né? De repente, é a pessoa do dia a dia que já carrega aí esse tipo de problema durante a vida, né? O Ivan, antes da última pergunta aqui da Carol, a Carol também escreveu, a gente... Deixa eu lembrar aqui, Ivan, desculpa, também me deu um flash. Às vezes o Ivan, se quiser compartilhar suas redes sociais, para os alunos também interagirem com você, o Facebook, já bota na caixa de mensagem para adiantar, Instagram, tá bom? Os alunos, com certeza, vai ser assim, uma coisa muito bacana, né? Interagir com esse professor, né? Meu amigo, que tem essa experiência vasta, né? E vocês podem perceber que a educação física ela tem várias ramificações, né? Não é só o futebol, não é só o basquete, olha só quanta coisa, né? Quanto terreno que a gente pode estar entrando, pode ter ambiente de trabalho. Tá, joia? Então, para finalizar, agora é mesmo, tá, gente? Aí a pergunta da Carol, aí, o Ivan, ali em cima, dependendo do grau de autismo, como você faz para aprender a atenção dele? Para a gente finalizar, galera. Carol, eu sou chato e teimoso. São respostas que eu poderia dar uma resposta bonita ou dizer para você que é assim, mas não tem uma resposta exata. O que eu costumo, a minha característica na interação com os autistas, que é o público que eu mais atendo,
Eu gosto de ser chato no bom sentido. Eu fico no pé, se eu quero propor algo esportivo, aí eu venho, dou uma bola, aí o cara, se ele não segura, eu pego a mão dele, apoio, ele segura a bola, solta a bola, aí eu pego de novo. São é igual um amigo meu falou uma vez, ele trabalha também com autistas e é com uma outra perspectiva. Se eu coloco o boné na cabeça do menino porque a gente está num ambiente que é muito sol e eu não quero que ele venha ter queimaduras, não por capricho, mas sim prezando pela integridade dele, se eu coloco e ele tira 100 vezes, eu vou colocar 101 vezes até ele de repente perceber, oh, que legal, eu tenho que estar de boné, ou eu preciso estar de boné. E no caso do menino com autismo ali, dentro de uma atividade, eu procuro oferecer de diversas maneiras, né? Se for o caso, oferecer uma bola para ele arremessar, eu tento oferecer de diversas maneiras, entregando na mão, fazendo um passe, às vezes a bola bate na barriga, o cara olha, não reage. Depois de uma semana, duas, ele minimamente às vezes segura ou nem segura, só olha no meu olho. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Quem vai uma vez, talvez não perceba e fique com dó. Ai, coitadinho, aquele menino não consegue segurar uma bola. Mas eu que estou todos os dias, eu vejo que às vezes o não segurar foi também uma evolução. Que às vezes o cara segurava e jogava a bola para longe, não quero fazer. E dessa vez ele nem está segurando e nem jogando a bola para longe. Ele está simplesmente olhando no meu olho, tipo, vai encher meu saco de novo. Então depende muito ter uma força de vontade enorme e um olhar diferenciado para perceber as pequenas mudanças em Ok, relação a Ivan. eles, tá, Carol? Ok, Ivan. Considerações finais, agradecimentos. Tá? É contigo agora para a gente finalizar essa primeira Fechou. parte, né? Com você. Gente, obrigado aí pela atenção e as perguntas. Fiquei satisfeito de ver aí a galera perguntando, o Edilson, a Jaciara, a Leidiane, a Carol aí perguntou, o Afonso ali no começo falou um pouquinho também, o Kevin, e nada mais gratificante é do que ver pessoas aí com vontade e disposição, né? A gente tem uma rotina exaustiva, mas que quando a gente chega e tem esse momento de possibilidade de troca, de pessoas que realmente querem entender o outro lado, facilita muito. Eu não tive essa oportunidade enquanto me graduava, e se eu tivesse, eu tenho certeza que poderia ter me contribuído um pouquinho mais e feito eu pegar atalhos, né? Que eu tive que aprender na raça. A gente vai ter com certeza alguma outra oportunidade no futuro de troca de conhecimentos. O Instagram tá aí, o Facebook é o mesmo, @prof.ivansantos. Anderson, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Infelizmente, eu não vou conseguir ficar na do Hugo por conta Sem dessas problema. coisas. Eu até mudei recentemente, eu tá uma bagunça aqui que eu desfoquei para vocês verem. Até mudei essa semana também, depois a gente falar um pouquinho no particular sobre isso aí. E estamos aí. Obrigado mais uma vez. Qualquer novidade ou perguntas que quiserem fazer lá no Instagram, a gente vai trocando uma ideia. Ok, agradeço em nome dos alunos, tá? O Hugo já está aqui já nervoso, Navarrete. nervioso. Agradeço em nome dos alunos, né? Espero que a gente tenha alcançado, espero não, tenho certeza que alcançamos o objetivo dessa atividade acadêmica, dessa produção tecnológica, outras oportunidades virão. Boa sorte aí, tá? Tranquilidade. E o que precisar, a gente está sempre à disposição, né? Eu, enquanto professor da Universidade de Vassouras, com certeza, trazendo, né, esse tipo de atividade qualitativa, né? A gente não precisa ser famoso para fazer coisas boas, né? Eu sempre falo isso, né? Às vezes contrato uma pessoa, nada contra isso também, né? E a pessoa vem, né? Mas olha só quanto conteúdo, quanta disciplina acadêmica, quanto fertilidade de trabalho, né? Que essa atividade hoje pôde estar demonstrando a vocês, tá bom, gente? Então, a gente está encerrando essa atividade acadêmica, novamente agradecendo a todos e, com certeza, até breve.